a criação dos chamados bebê reborn. Diversos vídeos têm pipocado nas redes sociais com mães passeando e criando os bebês hiperrealistas. Inclusive, esse mercado tem movimentado a indústria de brinquedos. Você vê na tela aí, neste momento, uma influencer, Sweet Carol, que viralizou nas redes sociais, inclusive fazendo até um parto de um bebê reborn, de uma boneca. Ela simula ali uma bolsa, né, gestacional e simula todo ali aquele procedimento do parto, rompe a bolsa, pega a boneca como se fosse uma criancinha, limpa e faz tudo aquilo. Mas esse vídeo viralizou e trouxe à tona um movimento que tem crescido muito das mães de boneca. Não estou falando de criança não, viu, gente? Estou falando de adultas principalmente, que fazem encontrinhos das mães de bebê realista. Elas levam as mães delas, que no caso seriam as avós dos bebês reborn. Eu quero entender o que passa na cabeça de uma pessoa que trata uma boneca como se fosse gente. Ô Larissa Fonseca, quero entender. Isso aí é normal? Tem alguma coisa por detrás disso? É fruto de algum trauma, algum desvio? E aí, explica essa pra gente. São tentativas, né, dessa mulher vivenciar a maternidade, muitas vezes. E existem, né, mulheres vivenciando a maternidade através dos bebês reborn, né? Acredito que, assim, no meu ponto de vista, tá? Isso pode causar uma cisão, isso pode causar, né, um transtorno na pessoa, porque ela pode simplesmente confundir a realidade com a fantasia. Brincar de boneca é algo de criança, né? Agora eu posso estar sendo cancelada nesse momento, mas, enfim, o bebê reborn, ele pode ajudar a mulher a aprender como fazer uma pega na amamentação, ele pode ensinar como fazer um banho, por exemplo, ele pode ensinar aquela mulher a trocar fralda, né? Experiências, por exemplo, um parto, né? Como lidar com algumas situações que estão por vir. Mas quando a gente lida com isso de uma forma tentando lidar com a nossa possibilidade de perda ou com a nossa dificuldade em ter um bebê, isso já começa a misturar fantasia com realidade quando a gente passa a realizar esse desejo através da fantasia. Perigoso. Perigoso. Pode, de repente, se a pessoa estiver meio pensando em criar um bebê reborn, fazer uma consulta preventiva com um psicólogo. Sim, é porque, na verdade, eu entender o que está passando. É isso que tem acontecido, né? As pessoas estão criando bebês reborn. Só que aí esse bebê reborn, né, assim... Isso tem a ver, será, com alguma experiência de frustração afetiva? Tipo assim, alguém que veio, se relacionou e foi embora. O bebê não vai embora, o bebê não vai frustrar, então, o bebê não vai trair, o bebê não vai te rejeitar, é uma boneca. Será que tem a ver com alguma experiência negativa ou não? É possível que tenha, normalmente tem a ver com traumas, né? E é isso que a pessoa precisa ressignificar, muitas vezes em terapia, e conhecer, e se entender de uma forma mais profunda e não simplesmente realizar esse desejo através de um boneco, né? É possível que o bebê ajude quando essa pessoa está com um efeito traumático e está com dificuldade de lidar com este luto, a entrar em contato que existe um sofrimento. Mas você vivenciar isso, experienciar uma maternidade através de um boneco, a gente está falando de uma menina, de uma criança que brinca de boneca e não de uma mulher. É perigoso. Interessante. Deixa eu trazer o comentário aqui de uma pessoa das mais sensíveis deste programa. Diego Tavares, o que você pensa sobre as mães de bebê reborn? Olha, primeiro, Koba, eu não posso deixar essa pauta passar sem parabenizar você ali de que foram pais de um bebê raiz essa semana. Bebê de verdade. Bebê de verdade. Bebê de verdade. E olha, eu acho que ela lá foi até muito gentil. Pra mim, isso é um desvio claro, um problema psicológico muito claro. Você tratar uma boneca como um bebê, enfim, por mais que possa ser uma forma de enfrentar um trauma, de você vivenciar uma situação a qual, por qualquer motivo, você seja privado dessa situação. Enfim, as motivações para isso eu imagino que sejam as mais diversas possíveis. Mas para mim está muito claro que a maternidade de um bebê reborn não substitui uma maternidade real. E também grande parte disso, como o vídeo que nós veiculamos agora da influencer fazendo parto, faz parte daquele aspecto espetacularizado que nós vivemos hoje em razão das redes sociais. Faz o
vídeo justamente para causar impacto, para chocar, para gerar esse ruído, gerar comentários que, consequentemente, geraram para ela muitos likes, muitos compartilhamentos, enfim. Talvez ela não seja de fato alguém que queira experimentar um parto de um bebê, mas alguém que está em busca de curtidas e compartilhamentos na rede social. Enfim, resumindo bem essa pauta, eu acho que isso é a grande redenção do pai e mãe de pet, que pai e mãe de pet pelo menos tem um trabalho ali, alguma coisa, né? O pai e mãe de uma boneca não tem trabalho algum, não vivencia nada semelhante à paternidade, à maternidade real. Ó, já que a gente inaugurou aí o assunto do cancelamento, eu penso a mesma coisa de pai e mãe de pet. Eu lá, com todo respeito, eu acho que assim, eu gosto de cachorro principalmente, já tive vários, adoro aí os pets, mas também tem gente que trata como verdadeiras crianças, né? Isso acontece. Tem um limite interessante. Claro que você tem que cuidar bem, tem que alimentar bem, tem que proporcionar ali uma vida boa pro seu animalzinho de estimação, seu companheiro, mas tem uma duração menor que o ser humano, mas aí a gente vê de repente um restaurante, a pessoa abrindo. Eu vi uma vez e eu vi a demora daquela mulher abrindo um carrinho e montando todo o carrinho, e aí você fala assim, nossa, né? É uma mãe recente. Enfim, e aí você vê ela colocando 2 cachorros dentro do carrinho, né? Então. É assim, ok, é uma forma da pessoa lidar com a maternidade, né? Sim. Assim, não é um ser humano, é um animal. Eu também sou mãe de pet, enfim, perdi um Golden há 1 mês. Que não foi tão simples de lidar, mas tem luto, tem sofrimento. Tem o luto, já perdi, tem o sofrimento, tem a vivência do amor, mas não é igual a ter um filho. Né? Claro. A gente não pode dizer que é a mesma coisa, que é a mesma dedicação e que a duração, inclusive, de um filho e o amor para um filho é totalmente diferente do que a gente tem por um pet. Realmente. Quero ouvir você também, Priscila Silveira. O que você acha desse movimento aí das mamães de boneca? Olha, eu não sei, né? Ela é a psicóloga, né, que tá aqui, mas... Eu quero sua opinião também, não foge não, viu? Você tá andando muito com a Cássio, viu, Priscila? Não. Você tá andando muito com a Cássio. Eu não entendo, né, cientificamente, mas o que eu quero dizer é que eu não acho que necessariamente seja, como ela diz, uma patologia, né? Da pessoa dar o banho ali. Eu acho que tem mais a ver com uma forma de a pessoa ir lá, querer saber, querer ganhar like, querer um pouco aparecer. Não tô dizendo que as pessoas não possam brincar de boneca, não estou dizendo que as pessoas não possam dar banho. Ali me pareceu até que ela estava fazendo parto, ela fez uma placenta, né? Eu não sei se ela queria ser colocada ali como mãe, né? Me parece. Médica. Ou como médica, de repente, né? Então, a idade dela, não sei, minha filha brinca de boneca, brincava. É uma coisa cultural. Agora, ali eu não sei se eu posso afirmar que é uma patologia. Agora, se aquilo vira uma verdade para ela, né, aí eu acho que fica mais que não é o único, tá? Na verdade, assim, ok, esse vídeo mostra o parto, mas existem outras influencers lidando com esses bebês como se fossem mães desses bebês. Como se fosse... Esse vídeo, Pri, ele trouxe a discussão de muitas mulheres que têm tratado as bonecas como crianças. Elas fazem encontro das mães dos bebês reborn. Então, eu acho que se faz isso como uma razão, né? Eu acho que pode ter solidão, pode ter alguma coisa que ela deixou de ser amada, enfim, ou não pôde ter o filho. Tem a ver com a infância, será? Eu acho que pode ter com a infância, pode ter, assim, a ver com substituição de um sentimento, sei lá, pelo outro, uma perda, uma pessoa que não foi amada, talvez seja isso, né? É uma tentativa que não deu certo na maternidade. O que eu poderia trazer, assim, o único, talvez, benefício, se a gente puder falar, né, dessas mães de pet e dos bebês reborn, no meu doutorado na Unifesp, a gente tem dados de que as mulheres ainda, né, executam o dobro de tarefas domésticas. Então, assim, se a gente não tiver as tarefas domésticas, não tiver filhos efetivamente da forma como seriam, a gente diminuiria e conseguiria se dedicar mais à carreira, mais à vida profissional, e não tão, né, a questão do relacionamento, o casal consegue viver mais o relacionamento, mas enfim, é possível sim que a questão, né, do bebê reborn seja um pouco uma forma de vivenciar uma fantasia ao invés da realidade. A Cássio Miranda faz uma pergunta para nossa Lala Fonseca. Ô Koba, de verdade, a Lala falou bastante sobre essa questão de substituir
uma criança por um bebê reborn. Nós falamos sobre a questão dos pais de pet, pais de planta. Inclusive, eu vou fazer um parênteses aqui. A Pri vai ter um problema com a filha dela, que tem 17 anos. Ela acabou de falar que a menina brinca de boneca, né? A menina vai ficar brava. Mas, enfim, Lala, psicologicamente, é possível essa substituição, esse tipo de substituição, surte um efeito prático? Existem pessoas que conseguem cicatrizar uma dor com essa substituição, ou é um efeito temporário? Lá na frente elas vão voltar para esse problema vai ressurgir? Interessante. Existem alguns, inclusive, dados, né, que trazem hospitais que utilizam formas, né, de bonecos para ajudar a ressignificar, para a pessoa entrar em contato com essa dor. Então, sim, né, ela precisa entrar em contato com a dor do que ela está sentindo, da perda que ela está tendo e com a forma que ela está lidando. Então, a gente tem que olhar para isso no futuro. Se a gente simplesmente está olhando e tampando isso, colocando debaixo do tapete, sim, isso vai voltar. Se a gente está usando isso como uma ferramenta para entrar em contato com a dor, porque às vezes a gente entra num embotamento afetivo, uma dor, a gente silencia tão grande a nossa dor de uma perda, que a gente não quer lidar com isso de forma nenhuma. Então, a gente vai viver várias outras coisas que não seja essa perda, ou essa impossibilidade de ter um bebê. E aquilo está machucando a gente de uma forma profunda. Aí sim é um caso indicado para a pessoa entrar em contato com a dor e lidar com isso na terapia.